Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E cá estou eu mais uma semana me desculpando pelo meu sumiço. Mas, gente, eu fiquei doente, eu tava sem voz. Então, por isso que eu não vim gravar. Porque eu acho que ia ficar meio complexo de entender o que eu tava falando nos vídeos. Mas já me recuperei, então voltamos aqui à nossa programação tradicional. E hoje o meu vídeo não vai ser um fashion talk, não vai ser um episódio de podcast. Vai ser um episódio com um tema só, que se a gente for parar pra pensar em fazer ele, dava pra poder gravar 30 horas de vídeo. Mas eu tentei resumir tudo que eu penso sobre pra colocar nesse vídeo aqui pra vocês. Que no caso é a crise de estilo pessoal. E por que que isso tá sendo um dos temas mais falados na internet nos últimos meses, anos? Eu diria anos, sinceramente. Tipo, eu sinto que depois da pandemia, esse tema virou um tema foco da internet. É muito por conta de a forma como a gente começou a consumir as coisas de um jeito tão exagerado e acelerado. O isolamento foi um dos motivos no qual fez a gente perder muito o nosso senso de estilo pessoal, de personalidade. E eu acho que depois disso foi o momento em que todo mundo meio que entrou em crise juntos. Inclusive, antes que eu possa me esquecer, vou fazer o meu fit check que eu combinei com vocês que eu faria. Não vou me levantar, porque vocês sabem que se eu me levantar, vocês não vão conseguir enxergar. Eu tô usando essa jaqueta hoje que, por incrível, mais incrível que pareça, ela não é uma jaqueta do Rick Owens. Ela é literalmente uma jaqueta que eu garimpei no Enjoei. E ela é perfeita. Ela é feita no mesmo molde, assim, do Rick Owens. Mas isso é o tipo de coisa que era bem comum nos anos 2010. Então, como eu tava garimpando bastante coisa, assim, dessa época, eu percebi que esse tipo de jaqueta era um molde bem tradicional. Que, no caso, é um retângulo. E aí fica com esse caimento, assim, por baixo. Eu tô usando só uma blusa de manga comprida preta da Uniqlo e uma calça de alfaiataria da Zara, gente. Sim, primeiro vídeo aqui no canal que eu tô usando Zara. Mas é só uma calça bem básica, inclusive gosto bastante. Foi uma das compras de fast fashion que eu fiz nos últimos anos que não me arrependi. Essa foi uma compra muito boa. Como vocês sabem, né? Eu sempre falo contra o consumo de fast fashion. Tipo assim, nunca assim, tipo, comprem com muita sabedoria. E eu acho que o caso dessa calça que eu comprei aqui foi um caso desses, que eu comprei algo que eu já queria há muito tempo. Esperei bastante até achar a versão que eu realmente queria e comprei e uso bastante. Então, pra vocês terem uma ideia, não sou contra consumo de fast fashion, eu só sou contra consumo desenfreado. E não estranho, tá? Eu tô usando esse anel aqui, ele é um anel normal, só que eu uso ele aqui porque ele é muito grande pra ficar no meu dedinho e muito pequeno pra entrar até o final. Tô lançando tendência, talvez. Esse tema me causa até ansiedade de ter que gravar falando sobre, porque eu sei que ele é uma coisa que ele fica recheada de opiniões pessoais. Já que estilo pessoal parece uma coisa bem simples, assim, pode até se perguntar por que tá tão difícil assim para as pessoas entenderem o que elas gostam. O que é a tão temida crise de estilo pessoal, ou até mesmo o que é o tão desejado ou almejado estilo pessoal único. Estamos vivendo a era do micro trend final boss, talvez. O que tá acontecendo? Por que a gente tem conversado tanto sobre isso? Por que as pessoas têm desejado tanto alcançar isso? Como que você faz para você não ser mais um e-mail a todo mundo? PS, não tem problema você ser o micro-trend final boss, ok? Uma questão de para os que não gostariam de ser, como não sê-lo. Mas se você gostaria de ser, as redes sociais te ensinam. E não tem problema, gente. Usem o que vocês gostarem. Se vocês gostarem de tudo que é popular, simplesmente use. Tipo assim, eu acho que no fim das contas, é mais simples do que a gente imagina. Uma coisa que eu sempre me questiono quando eu estou pensando sobre estilo pessoal é em que momento o algoritmo virou nosso inimigo, em que momento a gente virou inimigo das tão amadas tendências de moda, que eram citadas e seguidas por muitos de nós. Eu sei que as pessoas que sempre foram trendsetters, eu não sei se vocês têm noção disso, mas existe uma chamada, como se fosse uma pirâmide, gráfico demonstrativo, que indica como que existe o nascimento de uma tendência ou uma trend. E isso é uma coisa que se dá em etapas e passa por vários grupos de pessoas. Esses grupos muitas vezes têm nomenclaturas diferentes e vão usar essa peça de roupa ou vão usar essa tendência em momentos diferentes do tempo. Nessa pirâmide eu vou tentar colocar aqui numa foto. A gente tem, por exemplo, os trendsetters, que são as pessoas que muitos colocam também cool hunters, né? São as pessoas que vão identificar algo que poderia ser interessante ou algo novo, algo que faça sentido pro espírito do tempo, né, que a gente chama zeitgeist, e elas vão adotar a esse item, estilo ou coisa específica que a gente esteja falando. Muitas vezes as pessoas que fazem isso são pessoas que pesquisam, são pessoas que vivem esse universo. Muitas vezes essas pessoas trabalham para grandes marcas, muitas vezes essas pessoas são stylists, são pessoas envolvidas no universo da moda e elas pescam ali uma coisa que ainda não tá acontecendo, mas que provavelmente vai ser o que vai acontecer. Por exemplo, o que a gente chama, por exemplo, de It Girl antigamente, que eram aquelas meninas que todo mundo desejava ser exatamente igual, como por exemplo a Chloe Sevigny, que é a minha favorite It Girl. Ela era uma pessoa que fazia isso, que usava coisas inusitadas e que as pessoas daí pra frente iam lá e copiavam até que essa parada chegasse na base da pirâmide. Então a gente tem no início essas pessoas que estão
prevendo coisas. Depois dessas pessoas, a gente tem o que muitos chamam de early adopters, ou seja, as pessoas que estão vendo essas pessoas e elas percebem o que as pessoas estão fazendo, essas pessoas anteriores, e elas vão lá e são os primeiros a aderir a uma possível tendência. Então a gente tem, por exemplo, a trend, por exemplo, do sneakers da Isabel Marant. Foi uma trend muito curta, porque eu também posso falar sobre isso nesse vídeo, que é que o ciclo de tendências hoje em dia ele é muito infinitamente mais curto do que ele era antigamente. Antigamente a gente falava de décadas, a gente falava de 10 anos, 20 anos. Hoje em dia a gente tá falando de 6 meses, 2 meses. É uma coisa que eu imagino que todas as pessoas que trabalham no ramo da moda, seja você designer, seja você stylist, seja você dono de uma marca, você precisa entender como que você vai lidar com isso, porque o tempo de produção e de construção de uma coleção já está muito mais longo do que o tempo de uma tendência nascer e morrer. Então, acaba que a gente se encontra num lugar onde praticamente as únicas marcas que conseguem fazer uma tendência alcançar o seu público a tempo dela morrer são as fast fashions, que fazem roupa 24 horas por dia. É uma coisa também que hoje em dia seguir tendências já tá virando uma coisa tão assim, tão super consumida, que tá deixando de ser interessante. A gente tem, por exemplo, esses early adopters que... Continuando aqui na questão da pirâmide, a gente tem essas pessoas que aderiam a essa tendência antes, e daí pra frente a gente vai alcançando os níveis mais básicos da pirâmide. Então a gente tem, por exemplo, as pessoas que são maior quantidade. Então a gente tem as outras pessoas que são aquelas pessoas que seguem muitas tendências, elas já vão ver os early adopters, elas vão ali. Então a gente tá falando, por exemplo, no momento em que uma pessoa que tem um estilo muito único decide usar uma coisa que acha que faz sentido, ela vai lá e garimpa essa coisa, ou ela mesma faz essa coisa. A gente tem as pessoas dos early adopters, por exemplo, que são as pessoas que também provavelmente vão garimpar, vão comprar de um jeito mais específico, vão produzir ou vão comprar de pequenas marcas. A gente tem, assim, um grupo já de tendências, de seguidor de tendências mais tradicional, mais base. Então a gente tem aquelas pessoas que é o momento em que a peça de roupa, por exemplo, chega na Zara. Uma loja que é fast fashion, mas é um fast fashion um pouco mais peneirado, se a gente puder falar assim. E a gente vai ter o que ele chega na massa completa, na galera do mundo inteiro, que no caso é o momento em que vai estar vendendo, por exemplo, na lojinha da esquina da sua casa. Vai ser muito fácil pra você encontrar algo do tipo. O exemplo mais claro do momento, aqui no caso, é o bendito do Labubu. Gente, não sou hater, tá? Mas foi uma coisa muito clara de se enxergar essa coisa acontecendo, se a gente for para pensar, porque primeiro foi muito rápido, então a gente tem isso nas redes sociais, comentado literalmente. A gente teve um momento em que alguém decidiu usar um Labubu na bolsa, seja lá quem tenha sido essa pessoa, primeira pessoa. A gente teve um momento em que eles ainda estavam disponíveis para compra na própria Pop Mart, que as pessoas estavam comprando por ali os seus, acho que era $30, algo do tipo. A gente teve um momento de escassez já no qual muita gente comprou e aí tava começando a surgir as réplicas. E hoje em dia a gente já tem na banca de revista do lado da minha casa eu consigo comprar uma réplica, mas ao mesmo tempo os originais estão muito caros. Então a gente viu o momento em que essa tendência já, a próxima passo é ela morrer. Ela não existe mais. A gente viu tudo isso acontecendo em um tempo, gente, que assim, eu não sei se tem 3 meses. Sendo muito sincera, cá estamos nós, dia 24 de junho, e eu não sei se isso tem 3 meses, tá? E esse ciclo de tendências, assim, completo, de uma coisa surgir, ela ser procurada, ela tá muito disponível, ela tá 100% disponível e ela morrer depois disso, é uma coisa que levava, gente, 10 anos. E hoje em dia leva menos de 2 meses. Isso é uma coisa completamente nova pra nossa realidade, completamente nova. Isso faz com que a nossa cabeça já esteja fazendo, já esteja, assim, desentendendo como que funciona esse tipo de negócio. Então, assim, seja você um early adopter, seja você uma pessoa que segue tendências, seja você a base da pirâmide, a pessoa que tá vivendo a sua vida, que simplesmente usa roupa pra se vestir, a gente tá vendo essas coisas serem tão rápidas, que nem essas pessoas mais estão se interessando por isso. Ou a gente tá indo contra, tá começando a virar uma maré de não vamos usar isso. É outra coisa. No momento em que uma matéria chegava na Vogue, antigamente, essa coisa já tava no público quase geral, né? Ela chegava no público geral quando? Quando ela aparecia numa novela, quando ela aparecia numa revista de fofoca. Mas no momento em que ela chegava, por exemplo, numa Vogue, ela não tava conversando com o público da moda, ela tava conversando com o público interessado por moda que não necessariamente trabalha no ramo, né? Antigamente, mais ou menos era assim. A gente, obviamente, todo mundo que trabalha na moda admira a Vogue, mas os leitores ávidos, no quesito de as pessoas que vão até a Vogue, por exemplo, buscar uma dica de estilo, não são as pessoas que estão fazendo as campanhas da Vogue, entendeu? Dá pra fazer sentido isso. Por favor, Vogue, entenda. Amo vocês. Incrível. Admiro demais o trabalho de vocês. Mas eu tô deixando só claro pra galera que assiste esse vídeo que é: os stylists da Vogue não estão indo à Vogue ler e saber o que eles deveriam vestir na próxima estação. Agora, semana que vem. Então, deixando isso bem claro. E eu sinto que nos últimos
anos, eu diria que nos últimos 5 anos, a gente tá tendo um movimento contrário às tendências. A gente tá tendo pessoas cada vez mais falando mal de tendências, indo contra, dizendo que acha feio, tentando buscar o tão desejado estilo pessoal único, que é o tema desse vídeo. Todo ano se passa e a gente vê as mesmas coisas acontecendo. A gente vê novas tendências, novos produtos de desejo, a gente vê novos rótulos de peças de roupa ou rótulos de estilo sendo adotados pela galera na internet. A gente vê novas combinações inusitadas que as pessoas começam a aderir, peças de roupa que se transformam em sonhos de consumo do dia pra noite pra maioria das pessoas. Mas esse ano em específico, e foi por isso que eu quis fazer esse vídeo, eu senti que tem uma coisa nova que eu acho que não existia muito antes, que é, no caso, a insatisfação. Eu acho que de 90% dos vídeos que eu coloco na internet, muitos comentários, tipo assim, pelo menos uns 10, uns 20% dos comentários são pessoas falando e perguntando como que elas conseguem não fazer parte da grande massa, ou seja, como que elas conseguem sair dali, daquele meio no qual você só veste a mesma coisa. Eu acho que a gente já tá tão saturado das redes sociais, a gente já tá tão saturado de toda essa aceleração das coisas, que eu acho que a gente tá começando realmente a perceber assim, pô, eu acho que tá na hora de sair daqui, sabe? A gente teve, por exemplo, aqueles memes da galera falando assim, quando você consegue dizer o tempo de tela de uma pessoa com base no outfit dela, ou no look que ela estiver usando, por exemplo, se a pessoa tá usando o Micro Trend Final Boss Look, ou seja, a pessoa tá combinando num próprio look todas as peças que ficaram mais populares nos últimos meses, que a gente sabe que aquela pessoa passa mais tempo do que ela deveria, provavelmente, no celular, nas redes sociais. As pessoas já não estão mais querendo fazer parte de grupos tão obviamente. As pessoas querem ter um estilo único, e elas não sabem como alcançar isso, porque hoje em dia, a gente aprendeu, na verdade, com as redes sociais, que você ter estilo é você comprar o último produto que tá mais famoso. E agora é o momento no qual a gente tá percebendo que, na verdade, essa não é a realidade. E que as pessoas estão ficando cada vez mais insatisfeitas com a própria imagem. E como que a gente pode fugir disso? O que a gente precisa fazer para poder não ser pego no algoritmo e não ser pego numa tendência que daqui a 2 semanas você já vai ter se arrependido de consumir. Hoje em dia, outra coisa que me intriga muito é que antes, a gente falando aqui, por exemplo, do papel da Vogue, que antes era citar tendências na quais você deveria talvez estar de olho para a próxima estação ou para o próximo mês, hoje em dia não, é como se não existisse mais tempo para isso. A gente vê as mídias cada vez mais rápidas em entregar pra gente uma notificação de uma tendência nova, porque se eles não forem rápidos o bastante, a coisa já vai ter morrido e aí eles vão perder uma oportunidade de notificar algo. Então a gente tem um universo no qual antes era responsável por dar dicas ou até mesmo colocar tendências novas na mesa, né, pro público. Hoje em dia eles se veem simplesmente como uma forma de falar pra você o que tá acontecendo, sendo que a gente está vendo o que tá acontecendo. Então, assim, até isso eu sinto que os próprios meios de comunicação, sejam revistas, sejam jornais, sejam páginas na internet, estão se vendo numa situação no qual você não prevê mais uma tendência, você simplesmente notifica ela, porque o tempo de você pesquisar um tema, pesquisar uma tendência, documentar aquela tendência e ver a coisa acontecendo, escrever, revisar o texto e publicar, se você não for extremamente rápido num nível assim, de uma coisa que não pode levar um mês, tá? Não pode levar um mês pra isso acontecer, você se vê perdendo o timing, literalmente. Então, assim, o que antes uma revista Vogue ou uma revista de moda, seja lá qual for, entregava mensalmente esses reports, hoje em dia eles precisam diariamente estar colocando textos e mais textos nas redes sociais, porque um mês é um tempo muito longo e as coisas provavelmente quando chegarem no final do mês já vão ter passado. E aí pra que você vai publicar uma notícia de algo que já não tá mais acontecendo, sabe? Isso é muito louco, eu acho isso muito assustador. Assumo que eu fico assim pensando, caramba, pode ser um momento muito bom no quesito de fazer com que o jornalismo se transforme em algo muito mais atemporal do que necessariamente era um tempo atrás. Porém, é um grande desafio e é uma coisa extremamente assustadora, gente. Pensar que em um mês você pode já ter perdido o timing de uma notícia sobre uma peça de roupa consumível. Pensar que alguém, no começo do mês, compra uma coisa que talvez no final do mês já não se interesse mais, pelo menos eu acho. O que antes era tido como aquele produto que você precisa pro inverno, para a próxima estação, hoje em dia tá sendo notificado como, por exemplo, esse produto que você precisa comprar imediatamente antes que ele enjoe, ou este produto que já enjoou e alguns substitutos para ele. É literalmente isso. E é insano, cara. Mas isso é a nossa realidade atual. A gente tá vendo as tendências chegarem, já sendo notificadas como passadas em questão de dias. Cada dia que passa eu fico com mais certeza na qual a gente precisa ser muito consciente na hora de consumir. Eu sinto que
estilo pessoal e roupas nunca foram um assunto, assim, de realmente você precisar tomar cuidado, porque muito pode estar em jogo, sabe? No quesito de economia pessoal, no quesito literalmente do seu futuro. Se a gente for parar pra pensar, antes o que era considerado um compras ou algo não saudável, hoje em dia pode ser simplesmente o normal e a gente tá se deixando levar por uma coisa como essa, o que não faz bem pra ninguém. Então, gente, por favor, vamos falar um pouco sobre estilo pessoal e como você encontrar o seu estilo pessoal e outra, entender que ser único toma muito tempo, necessita de experiências pessoais, necessita de experimentação e não é comprando a coisa mais popular do momento que você vai ser automaticamente uma pessoa que tem um estilo único e muitas vezes isso pode ser, na verdade, o caminho contrário e fazer com que você se auto-sabote. A gente já teve só nesse ano, pelo menos que eu consigo lembrar aqui de cabeça, pelo menos 5 tendências que surgiram e morreram. A gente ainda tá na metade do ano. Então a gente teve os infames Labubus, que eu falei aqui sobre o ciclo de tendência deles ter sido tão rápido a ponto da gente conseguir enxergar isso em questão de semanas nas redes sociais. A gente teve, por exemplo, o Oura Ring, que é uma parada que eu tenho certeza que as pessoas que adotaram gostam e usam bastante, mas é uma coisa de tendência de consumo que eu ouvi muito falar no começo do ano, mas hoje em dia, por exemplo, já não aparece muito nas minhas redes sociais. A gente teve o Bootcut Jeans, que é sempre um tema de conversa e de brincadeira nas minhas redes sociais, que eu falo, gente, existe uma fixação por nomes de peças e nomenclaturas. E jeans é jeans. E eu sei que recortes de jeans têm caimentos diferentes, mas você não precisa ficar obcecado, entendeu? É disso que eu sempre falo. A gente teve o Bootcut Jeans, a gente teve a bolsa de suede. Vocês lembram da bolsa de suede? Vocês compraram? Eu já não tô vendo mais ninguém postar sobre isso. O ano começou com todos os jornais, notícias, páginas notificando sobre por que você precisa dessa bolsa de suede ou daquela bolsa de suede. É a Margot, a The Row Margot, ou a não sei o que. Por que você precisa de uma bolsa de suede? E eu não estou vendo quase ninguém usando bolsa de suede. E a gente teve a tão amada, a mais querida de todas, as tabs. É uma tendência que tá acontecendo, que provavelmente vai durar ainda bastante. É uma tendência, na verdade, que eu já tenho um pensamento diferente, porque eu acho que a tab, ela pode entrar em um estudo de tendência, ela pode sair, ela pode morrer pro público geral, mas eu acho que, ao contrário de muitos desses tipos de consumo que são super acelerados, é uma coisa que sempre teve os seus amantes fiéis, que nunca abandonaram-a, e que eu acho que realmente é uma coisa mais atemporal. Então, assim, se você é uma pessoa que tá pensando em comprar uma tab, talvez agora seja o momento mais caro pra você comprar elas. Daqui a alguns anos, todo mundo que comprou no alvoroço vai estar vendendo essa tab. E ela vai estar o quê? Oferta e demanda, gente, mais barata. E se você realmente amar a sua tab, você vai usar ela por muito mais tempo do que 6 meses. Então, assim, eu tenho essa opinião sobre as tabs, mas eu não sei. Deixem nos comentários também o que vocês acham. Eu acho que é uma tendência que provavelmente ela vai morrer como tendência, mas ela vai se manter como peça sólida num guarda-roupa de alguém que tem um estilo coeso, essa cultura, sabe? Então, fica aqui a minha dica de revendedora, tá, gente? Fica aqui a minha dica de pessoa colecionadora de moda. Mas então, afinal, já tô falando aqui nesse vídeo há minutos e vários minutos. E a gente precisa entrar no tema central, no questionamento principal de todo mundo, que é: mas então, como que eu defino, como que eu consigo construir o meu estilo pessoal? Como que eu consigo ter uma estética específica, única? E como que eu consigo ser real a mim mesmo e não necessariamente sentir que eu tô só seguindo tendências e tendências atrás de tendências? E a minha resposta, a minha opinião, na verdade, é: o que constrói um estilo pessoal único são 3 coisas, talvez 4. Tempo, experiências, literalmente, paciência e thrifting. Ou melhor, garimpar. Gente, sendo muito sincero, eu acho que assim, você testar coisas novas com a menor quantidade de dinheiro possível é o melhor jeito de você entender o que você realmente gosta. Por isso que eu coloco aqui como 4º lugar garimpo, porque eu acho que o melhor jeito que tem pra você testar coisas novas não é você comprar a última tendência mais famosa do momento, e sim você testar coisas com a menor quantidade possível, ou seja, garimpe coisas. Tudo que a gente usa hoje em dia já foi usado em algum momento. A gente sabe que quase todas as tendências que surgem, elas são revisitações de coisas que já foram famosas em algum momento. A gente teve, por exemplo, esse ano, o sneaker da Isabel Marant, que provavelmente era o sapato mais barato que você conseguiria comprar em algum lugar, porque as pessoas abominavam aquele sapato. Era o sapato mais feio que a gente já usou na vida, segundo muitas listas de muitas revistas que falavam sobre tendências passadas e coisas que provavelmente a gente tem vergonha de ter usado. Então, assim, gente, literalmente, tudo que a gente possa querer comprar, que a gente possa achar novo, já foi usado no momento, entendeu? E isso significa que tá tudo disponível. Basta você saber garimpar. Ai, mas eu moro numa cidade que não tem brechó. Tem bazar de igreja? Ai, mas a minha cidade não tem nada disso. Tem a internet. A gente tem inúmeros brechós online. Eu sou dona de um brechó online. Tenho várias amigas donas de brechós online. A gente tem o Enjoei. A gente tem até a OLX. Gente, até na OLX dá pra você comprar roupa. Vocês acreditam nisso? No Facebook Marketplace. Você pode falar com seus amigos. Você
pode pedir uma roupa antiga que a sua mãe usava, que seu pai usava, que seu tio usava, que seu avô tem. Muitas pessoas têm roupas sobrando que elas não usam mais. Essa roupa que a pessoa não gosta mais pode ser a roupa que vai te ajudar a decidir como que você gosta de se vestir daqui pra frente. Então assim, gente, sejam criativos. Mas não é ser criativo você comprar 35 peças de roupa de uma fast fashion com mais resquícios de roupas antigas. A gente consiga reaproveitar, que no caso seria um lixo de alguém, pode ser uma peça de roupa super nova e interessante pra você. Melhor a gente tá fazendo ao mundo e até a nós mesmos. Eu acho que isso faz total sentido. Muita gente tem preconceito de roupa usada. Eu acho que aqui no meu canal, muitos de vocês não vão ter isso. Existem métodos pra você fazer a higienização de uma peça de roupa, pra você reaproveitar uma peça de roupa. Diversos métodos. E não é jogando uma peça de roupa fora ou transformando ela em lixo que a gente vai estar fazendo alguma coisa interessante. Não é. Então cá estamos nós falando sobre garimpo é sim uma das formas que você consegue descobrir o seu estilo pessoal. As outras três que eu falei, que é o tempo, experiências e a paciência, eu acho que são o seguinte. Tempo e experiência, eu diria que são mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que você só vai ter um estilo único em algum momento da sua vida que não são os seus 15 anos, tá? Eu acho que uma pessoa de 15 anos pode ter um estilo bem pessoal, bem único, mas eu acho que ela ainda não viveu o bastante pra poder saber exatamente o que ela gosta pra sempre. A gente sempre tá mudando. Eu, pessoalmente, com 17, 15 anos, com 15, 14, 16, 17 anos, achava que eu gostava de uma coisa. No ano seguinte eu de outra, no ano seguinte eu descobri a outra. Então, não, isso que você tá usando não vai ser a sua roupa pra sempre. Esse estilo de cabelo não vai ser seu estilo de cabelo pra sempre. E a gente tem que também ter noção disso. Se você tá muito viciado num estilo no momento, se você tá super adepto àquele estilo no momento, entenda, provavelmente esse vício ele vai passar. Se você consumir mais do que você precisa, você vai se ver em algum momento coisas inúteis. E é muito mais difícil você se livrar de muitas coisas do que de algumas coisas. Então, nunca ache também que as coisas vão ser a prova do tempo. Ou seja, não ache que um estilo de calça jeans vai ser o seu estilo ideal de calça jeans pra sempre, porque provavelmente não vai ser. Você não precisa de 10 tipos de calça jeans iguais, porque você acha que você vai usar aquela calça jeans pra sempre. Isso que eu tô falando é o tempo. Então, a gente sabe que leva tempo pra poder você construir um estilo pessoal. Provavelmente o seu eu de 30 anos não é o mesmo do seu eu de 50 anos. Pode ser muito parecido, mas existem literalmente evoluções disso. O tempo ele vai dizer. Eu não acho que você com 18 anos precisa necessariamente se preocupar em ser a pessoa mais única do seu meio, porque assim, ainda tem muita coisa pra procurar acontecer, sabe? A paciência, quando eu digo paciência, eu acho que é justamente essa noção de que leva tempo. Para isso, você sabe que você não precisa comprar tudo agora, entendeu? Nem ter tudo. Então assim, o estilo pessoal único, ele se constrói muitas vezes. Eu não sei se vocês já viram a galera falando sobre como é interessante quando às vezes você dá um budget restrito pra uma coisa, seja ela um projeto, uma campanha, algo do tipo, ou até mesmo pra uma pessoa, e essa pessoa ela meio que tem que arranjar meios criativos de chegar naquele final diferente de que ela faria se ela tivesse um orçamento infinito. E que às vezes esse produto final, ele é mais interessante do que ele seria se ele tivesse sido feito com um orçamento infinito, porque a pessoa teve que ser criativa e com essa criatividade ela fez algo que era inesperado. Isso também se aplica a roupas. Então assim, se você puder comprar a sua peça dos sonhos, todas as peças dos seus sonhos, você provavelmente não vai fazer combinações tão interessantes do que você faria se você tivesse que comprar, por exemplo, uma e combinar ela com o resto das coisas que você tem acesso. Ou, por exemplo, se você pudesse só comprar as coisas mais caras que você sonha em ter. Ou se você tivesse 2, 3 peças caras ou uma peça que você gosta muito e o resto você tivesse, por exemplo, que garimpar, procurar em algum lugar, ser criativo. Às vezes a criatividade ela vem justamente dessa escassez, se é que a gente pode falar assim, tá? Eu não tô falando de escassez literalmente, eu tô falando dessa possibilidade de você pensar. Então, ter paciência você tem que entender que você não precisa ter tudo de primeira. Isso vai fazer com que eu entre num assunto muito interessante e muito polêmico, que é, eu acho que consumir coisas réplica, falsificados, não ajuda muito o seu estilo pessoal. Por quê? Porque é como se você burlasse essa paciência. E, gente, cá estou eu mais uma vez falando sobre um tema muito polêmico, que é uma coisa muito privilegiada eu poder ter peças de roupa que são originais de designers que eu gosto muito. Isso não é uma realidade pra quase ninguém. Eu tenho noção disso. Eu também trabalho com isso, então é uma coisa que é totalmente diferente pra mim do resto das pessoas gerais do mundo. Eu sei o que comprar, na hora que comprar, onde comprar, por quanto comprar e quanto que vem dessas coisas, etc. Isso não é a realidade de quase ninguém, tá? Eu tenho noção disso. É a mesma coisa, por exemplo, de você construir uma casa sendo uma pessoa dona de uma construtora, tá? Totalmente diferente. Então eu construo o meu guarda-roupa sendo uma pessoa que literalmente trabalha revendendo roupas. Então pra mim é 1000 vezes mais fácil do que pra maioria das pessoas. Tendo dito isso, a minha opinião sobre consumo de peças de roupa falsas é uma opinião, assim, meio polêmica, mas
Eu não acho que consumir muitas roupas falsas, na verdade, a minha opinião é que consumir muitas roupas falsas, na verdade, te auto-sabota. Por quê? Porque você tá burlando essa paciência, você não tá tendo que lidar com a criatividade, seja ela de você comprar uma roupa falsa que você goste muito e ter que combinar ela com o seu guarda-roupa que já existe. Você pode simplesmente comprar todas as roupas falsas e combinar elas de uma forma que você vê na internet. Você pode replicar todos os looks que você vê na internet por aí, mais populares. E isso faz com que você não precise trabalhar sua criatividade de forma alguma. Você literalmente só copia o que você deseja das redes sociais. Eu acho que muitas pessoas se sentem muito insatisfeitas por conta disso, porque hoje em dia a gente tá acostumado a burlar a paciência. Eu queria muito uma calça exatamente assim, do jeito que a galera usava nos anos 90. Será que eu procuro em algum lugar, ou tento fazer, ou tento replicar, ou pergunto pra alguém se alguém tem parecido, minha mãe, minha avó, minha tia, o bazar da igreja que tenha na minha cidade, a internet, ou será que eu vou no AliExpress e compro uma réplica dessa calça? E aí a gente vê cópias e cópias de pessoas usando o mesmo look, porque existem mais e mais meios de você burlar essa paciência. Então assim, gente, talvez mais interessante do que você ter todas as peças dos sonhos da internet é aquela peça que ninguém mais vai ter igual a sua. Essa peça de roupa, ela provavelmente vai ser mais única do que a roupa falsa que você vai comprar, exatamente igual a todas as outras pessoas que você tá vendo na sua For You. Não estou dizendo que é absurdamente errado você comprar roupas falsas, eu não estou dizendo isso. Eu só tô dizendo que muitos de vocês lutam por esse desejo de alcançar um estilo único e pessoal, mas vocês mesmos estão se auto-sabotando. Vocês estão simplesmente tentando alcançar isso da forma mais fácil possível, que não tá levando ninguém a lugar nenhum. Tendo dito isso, gente, compra uma peça que você gosta muito, seja ela falsificada ou original, compra uma peça que você gosta muito, usa ela de todas as formas que você consiga com o que você já tem, com as coisas mais simples, mais básicas. Eu acho que isso é um exercício, assim, muito especial para qualquer pessoa que gostaria de desenvolver um estilo pessoal. Existem pessoas e pessoas que realmente consomem roupas falsas, que sim tem um estilo pessoal, tá? Eu não tô dizendo que isso é impossível, mas eu sinto que a grande massa da internet, que são as pessoas que me perguntam, que são as pessoas que sofrem com essa insatisfação, elas estão se auto-sabotando, elas estão burlando, e a paciência é a coisa mais importante que tem pra você ter uma coisa única, pra poder você ter uma coisa mais longa. A gente não escreve um livro bom em uma semana, a gente não faz um filme bom em 2 dias, e não é em uma noite na internet que você vai montar o guarda-roupa dos seus sonhos que vai dizer 100% sobre a sua personalidade. Não é. Então, isso é a paciência. Você precisa ter paciência, você precisa trabalhar com o que você já tem, trabalhar com o que você tem acesso e não necessariamente ir pelo caminho mais fácil de seguir o que todo mundo faz na internet, porque aí você vai estar automaticamente fazendo exatamente o que você está tentando não fazer. E o terceiro ponto que eu já falei, do primeiro, do segundo e do quarto ponto, o terceiro ponto, que é o experiências, eu digo tanto de experiências de vida, literalmente, porque às vezes é uma viagem que você vai fazer, que você vai achar uma camiseta numa loja de souvenir, que vai virar sua camiseta favorita da sua vida, e aquilo vai automaticamente participar do seu estilo pessoal e fazer com que aquilo tenha a sua cara. Então são experiências, quanto você saber exatamente o tipo de camiseta que você gosta, porque é o tipo de camiseta que você mais gosta de usar, mais se sente confortável. Então, a experiência, ela é literalmente o usar. Não é ver que vai fazer com que você saiba, e sim usar. A gente usa roupas. Então, por exemplo, eu sempre falo sobre isso. Eu uso roupa preta, muitas vezes. Eu tenho roupas coloridas, eu gosto de algumas roupas coloridas que eu tenho. Mas, por exemplo, camiseta preta é uma coisa que eu tenho muitas camisetas pretas. E todas elas são muito parecidas. Mas isso é uma coisa ruim? Não. Sabe por que todas elas são muito parecidas? Porque elas servem pequenos propósitos levemente diferentes, mas elas são parecidas porque eu sei exatamente o que eu gosto de usar. Ou seja, a minha experiência de uso diário de camisetas pretas fez com que eu soubesse exatamente qual é a camiseta preta que vai estar no meu armário, no meu guarda-roupa. Eu sei que ela precisa ser mais justa ao corpo, eu sei que ela tem um comprimento de manga específico, eu sei que tem alguns tecidos que eu gosto especificamente, eu sei que tem uma cor de preto mais preto do que outras, eu sei que eu vou precisar de uma de manga comprida, uma de manga curta, mas que todas elas vão ter uma gola parecida, que todas elas vão ter um tecido parecido. Eu sei que não é qualquer camiseta preta que vai servir no meu armário. Ou seja, se eu simplesmente comprasse qualquer camiseta preta que eu visse por aí, provavelmente eu ia ter várias camisetas pretas inúteis. E na verdade eu tenho várias camisetas pretas que eu uso muito e que às vezes chega a ser até engraçado, porque eu fico no meu guarda-roupa trocando de camiseta preta com a mesma calça pra ver qual delas é a camiseta preta ideal pra usar com essa combinação de roupa. Então assim, a minha experiência pessoal usando as camisetas pretas que eu tinha acesso fizeram com que eu decidisse quais são as que eu realmente gosto, tradicional do meu estilo. Então vocês sabem que eu uso o quê? Camiseta baby look, preta. Vocês sabem que eu uso calça preta reta, às vezes de alfaiataria, às vezes de moletom, mas é como se fosse um look específico e você sabendo exatamente o que você se sente confortável. Então, por exemplo, existe caimentos de camisetas que não me favorecem pessoalmente. Tipo assim, eu falo, eu não gosto. Não faz parte do meu estilo.
não faz parte do meu estilo pessoal. E o que eu fui fazendo? Eu vou tirando elas do meu guarda-roupa e fui transformando a minha camiseta no estilo de camiseta específico, que é o mesmo que eu sempre tô usando. Então assim, gente, é literalmente experiência. Se eu nunca tivesse usado, talvez eu não saberia se eu gostaria ou não. Talvez, se eu nunca tivesse usado um moletom, eu não saberia que tipo de moletom eu gosto. São vários detalhes. Eu sei que eu gosto de calça jeans larga, mas eu também gosto de calça jeans reta. Eu sei que eu gosto de um caimento específico, de uma lavagem específica de jeans. E também não é por isso que eu vou ter 250 mil calças jeans iguais, só porque eu gosto dessa lavagem, desse caimento, tá? Eu tenho uma de cada jeito. E eu acho que até o dia que ela estiver caindo aos pedaços, eu não preciso comprar outra. Não é porque eu descobri que eu gosto de calça jeans reta que eu vou comprar 5, e sim vou ficar com aquela calça jeans reta que me fez descobrir que eu gosto de calça jeans reta por um tempo até ela não funcionar mais. E é isso. E talvez no dia que ela não funcione mais, eu nem goste mais tanto assim. Isso é a experiência. É você comprar uma coisa e você falar, nossa, essa virou a minha camiseta favorita. E aí você analisa ela e fala, por que ela é sua camiseta favorita? Porque ela tem esse caimento, porque ela tem esse tecido. E o fato de você usar ela todos os dias vai fazer com que aquilo ali se transforme num statement específica do seu estilo. Então, literalmente o uso de roupas faz com que você tenha roupas favoritas. E as roupas favoritas do seu guarda-roupa são as roupas que falam sobre quem você é. Que no caso, são as roupas do seu estilo pessoal. Simples assim. Gente, é muito engraçado, porque eu sei que parece uma coisa super complexa. Mas assim, como o público geral não tá acostumado a analisar a peça de roupa no quesito de entender sobre caimento, entender sobre material e etc., a gente fica meio perdido mesmo às vezes. Mas no momento em que você analisa isso, você vai estar salvando tempo, dinheiro, literalmente. Porque se você sabe, por exemplo, que você gosta de camiseta de gramatura fina, e você gostou da estampa de uma camiseta, só que você vai lá olhar e você vê que ela tem uma gramatura muito alta, você automaticamente não vai comprar, porque você sabe que você pode até ter gostado da estampa, mas você vai comprar e você provavelmente não vai usar. E aí você fez o quê? Poupou tempo e dinheiro, literalmente. Parece mais difícil do que realmente é. E a verdade é que eu acho que ter um estilo pessoal, na verdade, demanda menos do que você consumir tudo que você vê na internet. Você vai se preocupar menos com o que você tá comprando, porque você não vai comprar tanto. Você vai tentar deixar o tempo acontecer, deixar as coisas da vida acontecerem. Foque nas suas roupas favoritas, use elas o máximo que você puder. Use muito as suas roupas favoritas, use todos os dias se você quiser. Ninguém se importa. E o fato de você usar a mesma coisa sempre faz com que você tenha um estilo único. É engraçado. E eu não falo isso no quesito de, tipo, por exemplo, a Anna Wintour, que tem o mesmo corte de cabelo e ela usa todos os dias a mesma roupa e ela é quase um personagem. Ou Karl Lagerfeld, que usava a mesma roupa todos os dias. Existem pessoas que têm um estilo tão único que não necessariamente seja porque elas usam coisas completamente inusitadas, mas sim porque quando você vai numa loja e você vê algo que essa pessoa usaria, você lembra dela automaticamente. Ela pode usar literalmente uma camiseta laranja. É uma coisa simples. Mas o fato de você olhar pra aquela camiseta laranja e lembrar daquela pessoa significa que o estilo pessoal dela é bem dela. Então, assim, é mais simples do que parece, gente, literalmente. Outra coisa que eu também sempre falo nas minhas redes, que você ter um estilo pessoal não significa que você só gosta daquilo, mas talvez você precise diferenciar gosto de personalidade. Às vezes uma coisa que você gosta não faz parte da sua personalidade. Às vezes eu, por exemplo, gostar muito de filmes medievais, eu gosto, já tô dizendo aqui pra vocês, não necessariamente vai representar nada na hora de me vestir. Ou até mesmo, por exemplo, você gostar muito de um designer de uma marca, não necessariamente vai significar que você precise se vestir daquele jeito. Eu posso gostar muito, por exemplo, da Schiaparelli. Acho o trabalho super icônico do Daniel Roseberry. Acho magnífico os trabalhos dele, os desfiles de alta costura. Isso significa que eu aderi a algum elemento do trabalho dele, na Schiaparelli, ao meu estilo pessoal? Não. Só significa que eu sou uma pessoa que admira o trabalho dele. Então eu acho que, além de tudo, estilo pessoal tá diferente do seu gosto. É óbvio que tem pessoas que testam de tudo, mas eu acho que são exemplos muito específicos. A gente tem, tipo, por exemplo, as pessoas que eu conheço que testam tudo e que faz sentido pra elas, muitas vezes, ou elas são criadoras de conteúdo, de moda, ou elas são stylish. Eu acho que o seu armário dos sonhos é uma coisa que você precisa ter noção que você vai alcançar ele daqui a alguns anos. Não é agora, nesse momento que você tá no celular, você vai abrir um aplicativo de compras e você vai comprar tudo e assim você vai alcançar o seu armário dos sonhos. Que provavelmente muitas dessas roupas vão chegar e você, no fim das contas, não vai se importar com elas. Daqui a um ano você não vai querer mais usar elas. E aí, o que é o seu armário dos sonhos? Ele é o seu armário dos sonhos de hoje ou ele é o seu armário dos sonhos por 2, 3, 4, 5 anos? Por que a gente chama estilo pessoal? Porque uma coisa que evolui não é o estilo do momento. Não é você seguir todas as tendências, e sim você ter um estilo, algo que diga sobre você. Se o sobre você é você usar todas
todas as tendências da internet, você não tá falando muito sobre você, a não ser que você vê muito a internet. Não sei se isso faz sentido. Não quero ser rude aqui, tá? De verdade, eu realmente não quero que ninguém entenda isso como um insulto, mas eu realmente queria deixar aqui a minha visão e também até mesmo a minha experiência de como ser uma pessoa mais restrita no que você compra, no que você consome, mesmo você gostando daquilo, mas você sabendo que você não usaria, ajudou muito ao meu estilo ser mais real pra mim mesmo. Eu acho que fez muita diferença. Às vezes a gente se enxerga um armário cheio de roupas que nenhuma delas te dá vontade de usar. É literalmente por isso, porque você é uma pessoa que não tem rigidez na hora de se vestir, você simplesmente compra o que você tem vontade na hora. Você não sabe o que são seus tecidos favoritos, você não sabe o que é o caimento da sua camiseta perfeita, você não sabe que tipo de jaqueta você mais gosta. E tipo assim, às vezes eu acho que, gente, sinceramente, eu acho que você ter uma calça favorita, você usar muito ela e você comprar uma igual é melhor do que você comprar 5 calças que você acha que você pode gostar. De verdade, eu acho assim. Eu também não acho que você precisa comprar muitas da mesma coisa, mas eu também não acho que você precisa comprar tudo na vida. Aquele tipo de armário que a pessoa abre em todas as cores de blazer possíveis. Você realmente acha que você usaria todas essas coisas que estão aqui? Imagina se eu tivesse um armário que fosse do tamanho de uma casa, com todas as roupas e que não necessariamente elas conversam entre si. Que horas que eu, pessoalmente, vou querer ir lá vestir uma roupa que não tenha nada a ver com o meu eu de hoje, por exemplo? Eu duvido. E se esse dia chegar, eu posso comprar, eu não preciso ter agora, sabe? Posso literalmente comprar essa roupa depois. Eu sei que esse vídeo vai ficar muito longo, gente. Tem um outro assunto que eu preciso falar sobre aqui nesse vídeo de estilo pessoal, que foi uma coisa que aconteceu muito na época da pandemia, que ainda tem um pouco de conversação sobre, mas que eu acho que muitas pessoas já estão percebendo que talvez não seja uma ótima ideia, que no caso eu chamo de o mito do armário cápsula. Gente, eu acho que o armário cápsula foi um mito. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de conteúdo da internet, porque ele não necessariamente fez o que ele prometeu pra todos nós que ele faria. No começo desse ano, eu acredito que foi mais ou menos em fevereiro, uma das minhas influenciadoras favoritas, que é a Emma Chamberlain, é uma youtuber super antiga, ela começou, acho que ela tinha tipo 15 anos, hoje em dia ela tem 20, então tem tipo 10 anos que ela tá na internet. E esse ano ela postou um vídeo falando sobre me livrei de tudo que tinha no meu guarda-roupa e todas as 50 roupas que sobraram nele. E aí ela mostra que ela literalmente fez um purge, ela se livrou de tudo que tinha no guarda-roupa dela. E ela manteve uma quantidade mínima de peças. E ela mostra de uma por uma. Ela literalmente mostra de uma por uma. Tipo, é um vídeo longo, tá? É um vídeo de mais ou menos 1 hora. Então tem bastante peça, não é como se ela tivesse 10 peças de roupa. Mas assim, bem pouco pra uma pessoa que é pública e pra uma pessoa que tem roupas. Ela tinha muitas roupas. Obviamente, vocês imaginam, ela é uma influenciadora que vai pro Met Gala. Ela é tipo uma celebridade mesmo, assim. Ela mostra o armário cápsula dela. E aí choveu aquele negócio de todo mundo, agora eu preciso fazer a mesma coisa que a Emma Chamberlain. Eu preciso me livrar de tudo que eu tenho, fazer um armário cápsula. Eu acho que ela não chamou de armário cápsula, porque eu acho que a ideia de armário cápsula que tem na internet é diferente do que ela tava fazendo ali no guarda-roupa dela, que foi uma coisa muito interessante e que eu me identifiquei super vendo o vídeo, mas eu vi vários vídeos de outros criadores falando sobre por que você não precisa fazer a mesma coisa imediatamente só porque a Emma Chamberlain fez. E eu acho que é exatamente o que eu penso sobre o mito do armário cápsula dos últimos anos, da pandemia, mais ou menos. Que foi aquele negócio assim, vários criadores de conteúdo mostrando por que eles se livraram de tudo que eles tinham e decidiram, a partir de agora, aderir a um estilo muito mais minimalista. Então a gente pode dizer um minimalismo aí relativamente fake, no qual eles tinham que fazer o quê? Eles tinham um armário cheio de coisas desconexas, eles decidiam uma paleta de cores, eles iam em lojas e eles compravam peças-chave com essa paleta de cores. Então a gente tinha camisetas bege, calças bege, uma camiseta vinho, uma jaqueta verde musgo e coisas que combinavam entre si. Mas o que eu achei que essa trend fez com todos nós? Ela literalmente fez a gente se livrar de tudo que a gente tinha e comprar mais coisa. Pra que eu vou fazer isso? Quais de nós realmente estamos precisando, podendo e querendo se livrar de tudo que a gente tem só pra comprar coisas novas, tipo assim, do zero, e essas coisas novas sendo coisas que provavelmente já existiam no nosso guarda-roupa de alguma forma? Eu acho que é muito engraçado. Muitos de vocês que estão vendo aqui podem falar assim pra mim, eu me livraria de tudo que eu tenho. E eu vou dizer pra vocês, não julgo, eu provavelmente me livrei de quase tudo que eu tinha. Eu sou uma pessoa que realmente reconstruí completamente meu guarda-roupa. Eu diria que das peças de roupa antigas que eu tinha, eu devo ter mais ou menos umas 10. Nem tudo isso, talvez. Tinha, por exemplo, 5 anos atrás. Então, assim, eu realmente fui me livrando de tudo. Mas como que eu fui fazendo isso? Aos poucos. E eu não comprei tudo de uma vez. Então, as roupas novas que eu tenho, elas vieram ao longo desses 5 anos. Então, eu sempre falo que eu tenho aquela regra do meu guarda-roupa, que é eu tenho uma média de 15 sapatos. E essa média, ela não pode nem subir muito, nem descer muito.
Quer dizer, ela pode descer mais, se eu quiser. Mas ela não pode ir muito além disso. Então, toda vez que eu quero comprar um sapato novo, eu preciso pensar em quais sapatos que eu tenho hoje em dia que eu não uso mais e que eu posso me desfazer. Às vezes eu não consigo vender eles tão rápido, e aí eu saio um pouco dessa regra, mas é uma regra que eu tento seguir restritamente, já tem pelo menos uns 3 anos. E, por incrível que pareça, tudo isso aconteceu depois que eu virei revendedora de sneakers. Sim, as pessoas julgam os sneakers, os hypebeasts, mas eu fui a pessoa que foi salva pela cultura da hypebeast. O que antes era uma coisa muito descartável pra mim, que no caso eram roupas que eu comprava aleatoriamente, eu não gostasse tanto, eu só doava, fazia num lugar de muito privilégio, óbvio. Eu me vi numa situação na qual todas as roupas que eu comprava, a partir do momento em que eu me transformei em uma revendedora de tênis, uma pessoa da cultura hypebeast, todas essas roupas elas tinham valor monetário, literalmente. Então uma camiseta, ela não era uma simples camiseta, era uma camiseta da coleção tal, da Supreme, do não sei o que, que se hoje eu paguei R$500, amanhã ela pode chegar a valer 2.000. Então tudo que eu tinha valor. E aí eu parei pra pensar, será que isso não é o certo? Não que necessariamente todas as roupas que eu compre precisam ser caras, mas sim que todas as roupas que eu compre tenham algum valor, seja monetário ou emocional pra mim. E eu fiquei pensando, caramba, por tanto tempo eu me senti tão insatisfeita com as minhas roupas, né? Aquela velha história de se arrumar pra sair e você não tem nada pra vestir, sendo que você tem 2 armários cheios de roupa. E eu me vi numa situação completamente diferente, na qual eu tinha várias roupas novas e legais e muito especiais pra usar, e eu ficava ansiosa na hora de sair porque eu queria usar aquela roupa que eu ainda não tinha tido a oportunidade, ou eu queria usar de novo a minha roupa favorita. Muitas pessoas zoam a cultura dos sneakers, tá? Mas foi realmente uma das coisas que mais mudou a minha relação com roupas. Você ter um sneaker muito especial era uma coisa que fazia com que fosse uma coisa extremamente especial você usar o mesmo sapato todos os dias. Literalmente. Tipo assim, eu tinha, por exemplo, um Raf Simons Oswego, que é aquele tênis da collab do Raf Simons com a Adidas. E por mim, naquele momento, eu ficaria absolutamente feliz de usar o mesmo sapato todos os dias que eu saísse de casa. Às vezes você tem 3 sneakers, 2, e você fica alternando entre aqueles 2. Ai, mas você vai sair todos os dias com a mesma roupa? Sim, porque eu tenho essa roupa, que é muito mais legal do que a roupa de todo mundo em qualquer lugar que eu for. Óbvio que eu vou usar a mesma roupa todos os dias pra mostrar pros outros que eu tenho esse sneaker super raro que eu comprei em algum momento. Entendeu? É uma cultura meio complexa, assim, de você... Tem muito do flex, né? Tem muito da ostentação. Mas também foi uma coisa que mudou completamente o valor de uma peça de roupa na minha cabeça. E isso foi tão saudável. E também pro meu estilo pessoal que, assim, eu não trocaria por nada esse sentimento que eu tive e, tipo assim, esse meu aprendizado. Eu acho que se muita gente tivesse vivido a mesma coisa, eu acho que a gente tinha se livrado muito do que a gente sofre hoje de insatisfação de estilo pessoal, de consumo absurdo. Porque, assim, a verdade é que era difícil você comprar uma roupa. Não era uma coisa que você comprava todos os dias. Você também não tinha vontade de ter todos os tênis. Você não tinha vontade de ir na loja comprar qualquer tênis. Você tinha vontade de ter o tênis específico. Então, tipo assim, nenhum desses outros tênis da loja, eles iam te satisfazer. Então, pra que você vai comprar eles, entendeu? No momento em que eu percebi que uma peça de roupa, ela precisa ter valor dentro do seu guarda-roupa, foi o momento em que eu comecei a construir, literalmente, o meu guarda-roupa dos sonhos. Ao longo desses 5 anos, desde 2020, mais ou menos 2019, na verdade, então um pouco mais. Principalmente 2020, que foi quando eu comprei meu primeiro sneaker. Até hoje, eu sinto que o meu guarda-roupa é completamente diferente. Completamente diferente. Tipo assim, as peças que eu tinha em 2019 não existem mais pra mim. Eu me livrei de praticamente todas elas. Mas hoje em dia, eu não me sinto insatisfeita com as minhas roupas. Quase no único momento que eu me sinto satisfeita, talvez seja o momento que eu não tô me sentindo bem. Tipo assim, de sair de casa e aí eu preciso vestir uma roupa e eu não tô afim de sair de casa. Mas geralmente eu tô ansiosa pra usar algo que eu tenho no meu guarda-roupa, porque eu gosto tanto daquelas roupas que eu quero aproveitar elas, tirar foto, etc. Então, assim, minha opinião pessoal, mas ser hypebeast mudou completamente a minha relação com a moda e com as roupas, literalmente. O armário cápsula que as pessoas dizem, que as pessoas te ensinam a construir na internet, ele vai exatamente contra o armário cápsula que a Emma Chamberlain falou no vídeo dela, ou até mesmo que eu consideraria, por exemplo, que eu tenho. Eu não acho que eu tenho um armário cápsula, tá, gente? Apesar de que eu falo que eu uso preto porque eu gosto que todas as minhas roupas combinem entre si, e essa é uma dos pretextos do armário cápsula, que todas as suas roupas combinem entre si. Eu acho que o meu armário cápsula, ele foi um armário construído por anos e anos, 5 anos, e por isso que ele é especial do jeito que ele é. Não é com uma ida no shopping que você vai construir o seu estilo. Não é com uma scrollada de redes sociais que você vai decidir qual é o seu aesthetics, o seu core. Não é com um pedido de uma fast fashion de 60, 70, 80 peças de roupa novas, porque você tirou tudo que tinha no seu armário, que você vai construir o seu estilo pessoal. Não é com dinheiro infinito, podendo comprar todas as roupas do mundo que você vai construir o seu estilo. É literalmente com tempo, paciência, experiência e criatividade ou garimpo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguns de vocês. Eu espero que esse vídeo também tenha feito algum tipo de sentido. Eu espero que não tenha ficado um vídeo monótono, chato, pra vocês assistirem aqui. Eu quis muito trazer esse assunto aqui porque muita gente me pergunta muito. Eu vejo muita gente muito satisfeita com o estilo, com como ser diferente, com como você ser único. E às vezes, se a sua personalidade é usar uma calça jeans e uma camiseta branca todos os dias, você provavelmente vai ser lembrado pelos seus amigos ou pelas pessoas que te rodeiam por isso. E isso automaticamente pra mim já é ter um estilo pessoal. Então é
isso que eu tenho pra dizer hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo. E provavelmente o próximo vídeo vai ser um Fashion Talk. Prometo que eu não vou demorar tanto assim. Agora minha voz voltou. Então cá estou eu aqui. Inclusive, me sigam nas outras redes sociais. Se inscrevam aqui no canal. Se vocês quiserem participar do Reddit, também vou deixar o link aqui embaixo. Eu não tenho postado muito esses últimos tempos porque eu tô focando bastante no TikTok. Me sigam no meu Instagram, porque é uma rede social que eu preciso crescer lá. Tô focando nela. E eu vou colocar os episódios do Fashion Talk pra quem gosta de ouvir como podcast. Eu vou colocar no Spotify em algum momento nessa semana de agora. Então, talvez quando você estiver vendo esse vídeo já vai ter saído. Se já tiver saído, eu vou colocar o link do Spotify aqui. Se não, fique esperando que em algum momento eu vou atualizar nas outras redes sociais sobre o link do Spotify pra poder vocês poderem ouvir sem precisar ficar assistindo o vídeo, tá? E aí, dependendo do vídeo, eu posso colocar lá. Às vezes eu posso até gravar episódios mais curtos de áudio só pro Spotify. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo.